7 anos da igreja e me sinto muito honrado por Deus de poder trazer uma ministração, uma palavra para vocês de algo que Deus tem aquecido o coração da minha família sobre esse tema. O testemunho que eu quero falar para vocês hoje é sobre família, especificamente sobre o poder da bênção. É algo que nós temos aprendido bastante na minha família. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou trazer um contexto para vocês. A minha família ela tem sido chamada para trabalhar o tema família, tanto em igrejas, né? A minha família é fundadora da UDF, a Universidade da Família, talvez vocês conheçam. Nós também temos sido chamados para ministrar o tema família, governança, transição geracional, em vários eventos corporativos ao redor do mundo, falando para famílias empresárias. Então, é um chamado que nós temos. E quando o Tiago me chamou aqui, vem dar uma palavra tal, e eu estava acompanhando os posts do Insta dele, e ele vendo que ele tem trabalhado muito forte a questão do tema família, eu falei, acho que vai se encaixar. Tem uma pregação que Deus tem usado, que eu acho que vai ser muito bom para todos nós que estamos aqui. Bom, primeiramente, meu nome é Franklin Shunjiro Nishimura, mas Shun Nishimura é a versão mais curta, né? Eu brinco que meu pai me deu esse nome, Franklin Shunjiro Nishimura. É um nome meio complicado, né? Para brasileiro, imagina para japonês falar Franklin, né? Fala Furankurin. Vocês não acreditam, um dia eu morava em São Paulo, fiz faculdade aqui muito tempo atrás, e um dia meu pai chegou para mim, me ligou. Ele falou, ô Shun, fala pai, como que é mesmo o seu nome? Eu fiquei mudo, falei, eu não acredito que meu pai tá me ligando para perguntar meu nome, quem mandou dar um nome complicado? Aí chama de Shun, né? Bom, eu sou casado, eu tenho 32 anos. Ah, Carol, só a Carol que riu, tá vendo? Todo mundo acreditou, Carol. Eu tenho 47 anos, graças a Deus, bem vividos. Sou casado com uma linda mulher, a Josiane, que está ali. Pode ficar de pé, Josiane. Fica de pé a minha família, Josiane. O meu filho Liam, a minha filha Olivia e Carrie. Estão com vergonha, fica de pé. Família linda, né? Bênção de Deus, graças a Deus. Eu sou privilegiado de ser um neto de um pastor Takeo Kikuchi, que é o pai da minha mãe, falecido já. E eu também sou neto do empreendedor Shunji Nishimura, que é o fundador do Grupo Jato. Não sei quem já ouviu falar do Grupo Jato, talvez se você for ligado ao agro, com certeza você deve ter ouvido falar. E isso com certeza impactou muito a minha vida, porque eu tive essa influência espiritual e a influência empreendedora na minha vida. Hoje, aí, com a graça de Deus, eu estou ocupando essas posições, presidente de conselho dos sócios, presidente da Tridon, que é uma venture capital de investimento, presidente do conselho de administração do CIAG, que é o Centro de Inovação do Agronegócio, presidente do conselho curador da Fundação, membro do conselho de administração do Grupo Jato, sou um acionista, também sou membro do conselho curador do Vale do Genoma, que é uma iniciativa em genômica lá no Paraná, membro do conselho da Igreja Evangélica Rollins de Pompeia, da qual eu sou membro hoje, e também membro do conselho da Igreja Relevância. Acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. Bom, vamos lá, pode mudar para o próximo slide, por favor? Por que será que tudo deu certo? Essa foi a pergunta que o meu avô fez no seu leito de morte, quando ele estava já bem fraquinho, refletindo sobre a vida, estava no hospital, e ele chegou para o meu pai e falou, Giro, por que será que tudo deu certo? Na verdade, eu creio que o meu avô não estava buscando uma resposta, ele estava simplesmente fazendo uma reflexão de vida. Pode passar? Aqui é só para vocês conhecerem aqui, bem rapidamente, quem foi o meu avô, né? Meu avô é um imigrante japonês, ele veio para o Brasil na década de 30, veio sem nada no bolso, tinha $100, que era toda a economia dele, e uma Bíblia. Mas aqui tem um milagre. Como que um japonês imigrante, na década de 30,
recebeu uma Bíblia. Para quem não conhece o Japão é um país extremamente fechado para tudo, cultura, religião. E na década de 30 havia uma missão, uma missão que era uma escola que chamava Hikokai, que era uma escola que formava imigrantes para vir para o Brasil, porque o Japão estava passando por uma crise enorme. E aí, meu avô foi lá e formou nessa escola, e essa escola ensinava cristianismo, porque sabia que o Brasil era um país cristão. Então, preparava os imigrantes não só na questão da cultura, né, mas também na questão religiosa. E olha que coisa fantástica. Então, na década de 30 no Japão, o meu avô, que veio de família budista, todos praticantes, com 20 e poucos anos, recebeu o cristianismo e isso mudou tudo. Hoje a Jato é composta aí de, só para contexto, né, 15 fábricas, o Grupo Jato, no Brasil, na Tailândia, na Argentina. Temos unidades comerciais nos Estados Unidos, no México, centros de distribuição, operações in-house. Nós estamos nos setores na indústria agrícola, logística, limpeza, equipamentos médicos. O grupo está presente com seus produtos em aproximadamente 110, 115 países, aproximadamente 4.700 funcionários no mundo todo. Pode passar, por favor? A pergunta que meu avô fez no seu leito, aqui está um pouquinho só uma foto dos negócios. A pergunta que meu avô fez no seu leito de morte nos fez refletir sobre qual teria sido a razão do Grupo Jato ter sido bem sucedido. E uma das constatações que nós temos, uma certeza, são os valores do Grupo Jato. Eu não vou falar sobre valores hoje, mas só vou passar bem rápido para trazer o contexto. Nós temos 10 valores no Grupo Jato que são vitais para a nossa origem. Pode passar o próximo slide? Eles foram vitais para o nosso crescimento, mas também eles são vitais para a nossa sustentabilidade do grupo. E a gente trabalha isso tão forte, isso aqui no nosso grupo empresarial é tão forte, esses valores, que se você infringir um desses valores, é quase que morte súbita, praticamente morte súbita. Tal é a responsabilidade e a integridade com que nós tratamos. Se você ler cada um desses valores, eu não vou explicar a origem deles, mas cada um deles, todos eles são princípios bíblicos. Todos baseados em princípios bíblicos. Então, com toda certeza nós podemos afirmar que seguir fielmente os princípios de Deus, foi uma das razões, com certeza, que nos conduziu para ser um grupo empresarial bem-sucedido. Mas existe algo mais que nós temos aprendido, e é um aprendizado de muitos anos que nós temos tido com o pastor Craig Hill. O pastor Craig Hill é um pastor lá de Denver. Ele é do ministério FFI, Family Foundations International. E ele tem trabalhado com a gente faz muitos anos e ele tem falado conosco sobre algo que é muito especial para que a nossa família, nosso grupo empresarial continue sendo bem-sucedido por anos e anos. E a sua família também pode ser bem-sucedida se você se atentar ao que eu vou falar, porque são coisas que são princípios do Senhor, bênçãos para a nossa vida. Pode passar. O poder da bênção está lá em Gênesis. Vamos abrir a nossa Bíblia? Quem tiver aí, abre lá, Gênesis 27, de 27 a 38. Eu vou pedir ajuda para o Massal aqui. Leia aqui, Massal, para a gente esse texto. E você vai contar uma piada antes? Eu conheço todas as piadas dele, gente. Você sabe que os viciados, eles gostam de estar perto do Pelé, sabe por quê? Porque ele é craque. Melhorou, viu, gente? Era bem pior. Bem pior. Obrigado, hein? Sinal que a gente está evoluindo, né? Vamos lá. Gênesis 27, de 27 a 38. Ele chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou.
Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó. Tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras, seu pai bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Obrigado. Obrigado, Massal. Gente, na cultura hebraica, a bênção especial era destinada ao primogênito, né? Na verdade, eles tinham o direito da primogenitura e eles também tinham uma bênção especial. Mas por que que essa bênção era tão importante ao ponto de Jacó querer roubá-la do seu irmão e ainda por cima a sua mãe ajudar nisso? Por que que ela também tem, né? O que que tinha de tão importante na questão da bênção? O que que é bênção em hebraico? Bênção em hebraico é a palavra Baruch. E você sabe o que que significa a raiz da palavra Baruch? Além de abençoar, Baruch literalmente significa ajoelhar-se diante de. Ajoelhar-se diante de. Isso pode parecer muito estranho para a nossa cultura ocidental, quando a gente vê filmes, né? E aí quando alguém vai dar alguma bênção para alguém, ajoelhe-se, né? Ajoelhe-se, ou aí põe a espada e tal. Então sempre a gente tem essa mentalidade de que a bênção essa conclamação, ou esse empoderamento se dá de cima para baixo. Na cultura hebraica, Baruch ensina ao contrário. Ensina que você se ajoelha diante da pessoa. Olha que coisa interessante. Podemos tomar o exemplo mais clássico sobre isso, que foi quem? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não permaneceu no céu olhando para nós, né, como formiguinhas ali. Ele ficou lá olhando lá de cima assim e olhou para baixo e falou: eu abençoo vocês. Jesus veio ao mundo, se humilhou, verteu o seu sangue por nós. Jesus se ajoelhou. Jesus veio como homem, ele perdoou os nossos pecados. Ele nos curou, ele nos abençoou. Ele se ajoelhou diante das pessoas. Pode passar? E o que é abençoar? O que literalmente significa abençoar? Abençoar é quando você está liberando, você está empoderando alguém para prosperar.
E prosperar aqui, eu não vou entrar no mérito da palavra, mas prosperar não é só financeiramente que nós estamos falando. Nós estamos falando de prosperar para a jornada de vida. Abençoar é declarar palavras de vida, é semear palavras de vida na vida do próximo. É Deus usando o ser humano para transmitir a sua mensagem de identidade, quem sou eu, e de propósito, né? Para onde eu vou, qual que é o meu destino? Essas são duas perguntas que todos nós vamos ter na nossa vida. Quem sou eu e qual é o meu propósito? Abençoar vai ajudar a responder essas duas perguntas. Pode passar? E o que é amaldiçoar? Amaldiçoar literalmente é o oposto de abençoar. Quando você amaldiçoa alguém, você está tirando o poder, você está tirando a autonomia de alguém, de modo que essa pessoa não possa ser bem-sucedida, não possa prosperar. É declarar palavras de morte ao invés de palavras de vida. E é o diabo usando o ser humano para transmitir a sua mensagem de identidade e de destino no coração da pessoa. Pode passar? Por que a bênção é algo tão poderoso? Primeiro porque é um princípio de Deus. Para o povo hebreu, abençoar era algo muito natural da sua cultura, passado de geração em geração. Não sei se vocês já viram aquele filme Flautista no Telhado. Se não viu, assistam, é muito legal. Era sobre um pai, né, numa cultura judia, um pai com suas filhas. Vocês vão entender essa questão da bênção, né? Vocês vão entender essa questão de como está na cultura hebraica essa questão de orar e abençoar a família. O interessante é que há um remanescente na sociedade judaica até hoje que utiliza o princípio da bênção. E aí, só vou citar alguns dados para vocês sobre os judeus. Olha que interessante. O número de judeus nos Estados Unidos, estou pegando dados dos Stados Unidos, tá? Ele é muito pequeno. Eles são mais ou menos 3% só da população. Só que desses 3% da população americana, 20% de todos os professores nas melhores universidades são judeus. 25% de todos os vencedores de prêmio Nobel na área da ciência, judeus. 30% de todos os vencedores do prêmio Nobel, judeus. Da revista Forbes, dos 400 americanos mais ricos, 40% são judeus. Dos melhores escritórios de advocacia em Nova York e em Washington, D.C., 40% são sócios e são judeus. Por que esses caras prosperam? Tem um segredo do aprendizado que nós temos tido, dos estudos que a gente tem tido. Eles cultivam a cultura da bênção. O que o povo judeu faz é abençoar os seus filhos de uma geração para outra. Tem um versículo em 3 João 1:2 que diz: Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenha saúde, assim como a tua alma prospera. Então a bênção faz com que a alma prospere. Olha só, exemplo de bênçãos que o judeu fala sobre o seu filho, desde pequenininho, toda semana. Vou dar só exemplos aleatórios, tá? Filho, você vai estar no topo da sua classe na escola. Você vai se formar e você vai ser o melhor aluno da sua faculdade. Filho, você vai estudar medicina e você vai se tornar um cirurgião cardiologista. Mas você não vai ser apenas um cirurgião cardiologista. Você vai ser o melhor cirurgião cardiologista do seu país. E as pessoas vão voar de diversos lugares para fazer consultas com você. Filho, você é especial porque você é meu filho. Eu te amo. Eu tenho orgulho de você. Não se esqueça disso, filho. O que eles fazem é profetizar a bênção aos seus filhos. E o que acontece quando o filho do judeu ouve essa declaração
em todo Shabá, toda semana, por 52 semanas do ano, por talvez 18 a 20 anos em casa. Nem fiz a conta quantas vezes dá isso. Mas o que acontece? Na verdade, você está programando a alma dos seus filhos para que eles prosperem. É como uma programação de um computador, né? Quem for da área de programação, você está programando a alma do seu filho e da sua filha. Um garoto qualquer que não tem essa prática da bênção, porque isso é uma prática, ele talvez pense, vou me esforçar, talvez um dia eu passe na faculdade, e talvez um dia eu trabalhe num banco. Não tem nada de errado, certo? Mas o filho do judeu pensa, um dia eu vou trabalhar e eu vou ser dono desse banco. Um garoto qualquer pensa, cara, talvez um dia eu vou trabalhar, eu gosto de artes, vou para a área das artes, e talvez um dia eu seja um ator. Talvez seja uma coisa que eu possa conseguir. E o menino judeu pensa, eu vou ser o diretor de Hollywood mais importante que a história já viu. Steven Spielberg, judeu. De onde que vem a confiança instalada no interior dessas crianças? E aí eu quero trazer mais um dado. Será que o monopólio dessa bênção se restringe ao povo judeu? Será que é algo porque é o povo escolhido e é algo só deles? O que vocês acham? Sim ou não? Não, eu também não. Graças a Deus, né? Porque nós estamos aqui, né, gente? Aqui tem algum judeu aqui? Só por curiosidade? Aqui não, né? Então, não é só para o judeu, tá, gente? Com certeza. Mas é para aqueles que praticam os princípios. Pode mudar. Aqui eu quero trazer 2 dados muito interessantes de 2 pessoas, que é o Jonathan Edwards e o Max Jukes. É uma pesquisa que foi feita, conduzida por Benjamin Warfield, que é um teólogo e professor em Princeton, nos Estados Unidos. E ele realizou um extenso estudo sobre a descendência de 2 homens que viveram na mesma época, no século XVIII, na mesma região dos Estados Unidos. E eles analisaram 5 gerações após esses 2 homens. Vou falar aqui primeiramente de Jonathan Edwards. Ele foi um dos responsáveis pelo grande avivamento, primeiro grande despertamento, em 1730 nos Estados Unidos. E olha só, os seus descendentes foram um vice-presidente dos Estados Unidos, 13 reitores de universidade, 3 senadores, 3 governadores, 3 prefeitos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 80 altos funcionários de alto escalão público, 285 formandos em universidade. E os descendentes de Jonathan Edwards não custaram 1 centavo ao Estado. O Max Jukes, ele viveu na mesma época de Jonathan Edwards. Ele era ateu. Muitas vezes ele assistia às pregações de Jonathan Edwards e criticava Jonathan Edwards duramente com as suas posições. Ele vivia uma vida totalmente desregrada, vida louca. Seus descendentes foram 78 assassinos, 60 assaltantes, 190 prostitutas, 150 condenações em vários outros crimes, 310 morreram indigentes, 440 alcoólatras, 300 mortes prematuras. Os descendentes de Jukes custaram ao Estado milhões de dólares. Por que será que existe esse abismo entre as 2 famílias? A história dessas 2 famílias é um exemplo clássico do que os sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. É a maneira como os pais criam, os valores que os pais incutem, o amor, a atenção, mas existia algo aqui muito interessante. Jonathan Edwards todo dia gastava 1 hora do seu dia super ocupado, 1 hora com cada filho, orando
ouvindo, comunicando e abençoando seus filhos. Todo dia ele fazia isso, pessoalmente. Pode passar? Como eu disse, em nossa vida, diariamente, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar, ou já passamos, por essas duas perguntas. Quem sou eu e por que eu estou aqui? Existem duas respostas, a de Deus e a de Satanás. A resposta de Deus é: eu te amo, você é meu filho, eu criei você, você não é um erro. Eu sabia que você estava vindo, talvez os seus pais não estivessem esperando, mas eu estava. Você é absolutamente único e eu tenho um plano para a sua vida tem um propósito. Sua vida tem um alto valor, pago com meu sangue, e através da sua vida, muitos serão abençoados. Tem a resposta de Satanás também, vamos ouvir. Talvez você já tenha ouvido essa também. Você não é nada, você não é ninguém, você não tem valor, ninguém te quer, ninguém te ama, você é um erro. Se você é um homem, talvez você deveria ter nascido mulher. Se você é uma mulher, talvez você deveria ter nascido homem. Você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai conseguir nada. E como que essas mensagens são transmitidas? Tanto a mensagem de Deus como a mensagem de Satanás, ela é transmitida por um veículo. O propósito de Deus é usar agentes para transmitir as suas mensagens, e eles são chamados pais. Lembra que nós estamos falando de família? Esse é um chamado dos pais. O propósito de Deus é usar agentes transmissores de suas mensagens, que são os pais. Os pais são os agentes de Deus para dar a bênção, firmando identidade, destino no coração dos seus filhos. A cultura da bênção faz com que isso aconteça naturalmente. Pode passar? Neemias 4, de 12 a 14. Lembram de Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros? Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém e os inimigos ao redor lá, no cangote deles, ameaçando eles de morte. Então ele fala no versículo 12: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Em nossa vida, nós também temos inimigos naturais e sobrenaturais, não é verdade, irmãos? Todos os dias. Todos os dias estão tentando atacar as nossas famílias. Todos os dias estão tentando atacar nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Homens, é nosso papel como líder, como sacerdote espiritual do nosso lar, assumir essa posição de ser o guardião do nosso lar, de proteger a nossa família. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de uma forma muito simples, através da cultura da bênção. É uma ótima ferramenta, um ótimo começo para começar a colocar em prática essa proteção ao redor da nossa família. E eu quero dizer que essa mensagem não deve ser interpretada de uma forma condenatória. Talvez você veio de uma família onde o seu pai, os seus pais, os seus avós nunca praticaram isso ou até fizeram escolhas erradas. Só que as histórias negativas dos seus antepassados não precisam ser repetidas na sua geração e na geração dos seus filhos e dos seus netos. Hoje você pode escolher iniciar uma nova história na sua família.
E como que na prática nós podemos fazer isso? Aí eu vou precisar da ajuda do meu filho. Meu filho Liam, pode vir aqui? Tudo bem, filhão? Tem uma cadeira? Consigo uma cadeira aqui, Tiago? Pode ser uma dessas daí mesmo? Você sabe que o judeu, ele já faz essa prática de abençoar os seus filhos no próprio Shabá, que é na sexta-feira à noite. Ele faz um jantar especial e ele senta com a sua família e ele olha no olho e aí, semanalmente, está abençoando, semeando palavras de vida na vida dos seus filhos. Se você não é casado, não tem filhos ainda e é casado, faça isso com sua esposa. Abençoe a vida dela, libere ela para prosperar, vai ser muito rico. Marido, faça isso. Esposa, faça isso com seus maridos também, vai ser muito bom para a sua relação. Então, na prática, como que faz esse negócio? Né? E é isso que nós temos aprendido. Em casa nós temos separado um tempo matinal que é sábado, nossa semana é muito corrida. Então, todo sábado de manhã a gente para e a gente vai para o quarto e aí a gente ora com as crianças. E Liam, vamos aqui para frente, para você estar atrás da cadeirinha? Ó, vamos aqui. Ó. Pode sentar, filho. E antes de orar com o seu filho e poder abençoar ele, eu falo que um ótimo exercício para você fazer é simplesmente, primeira coisa, o que significa abençoar? Ajoelhar. Então, vamos fazer do jeito certo. Ajoelha. Não tem nada de errado. Ajoelha diante da pessoa com quem você vai abençoar. Né? E aí, você pode gastar um minuto, vai parecer uma eternidade, mas gasta 1 minuto só olhando no olho do seu filho. Se tiver alguma coisa errada, os olhos não vão se encontrar. Tenha certeza disso. Então, o seu filho, a sua esposa, quem você estiver abençoando, talvez não vai olhar para você. Aí você já sabe que talvez aquela semana tem alguma coisinha que você fez que magoou o coração do seu filho, que abriu uma brecha no coração do seu filho. E aí é uma oportunidade excelente de você fazer esse check-up, né? E eu pergunto para eles: filho, tem alguma seta que o papai tem que tirar do seu coração? Algo que o papai tenha feito nessa semana que talvez te magoou, te entristeceu? E aí é um grande momento de conversar e de pedir perdão e de arrancar essa setinha, porque ele não vai receber a bênção se ele tiver com o coração duro. Então, já que você está ajoelhado, numa posição de humilhação, já pede perdão, né? E aí, vamos lá. E aí, é algo muito simples. Você está lá diante do seu filho, aí você está olhando nos olhos dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos plantar, semear palavras de vida. Abençoar é liberar o seu filho e a próxima geração para prosperar. Então você vai olhar no olhinho dele, toda semana você faça isso. Reserve esse tempo especial, reserve um dia, não deixa assim, quando der tempo faz. Nunca vai dar tempo. Sempre vai haver outras oportunidades e outras coisas para você fazer. Então em casa é sábado de manhã, não faz programa sábado de manhã, porque é o momento que a gente separa para estar junto e orar. Então olho no olho dele, tá bravo, filho? Ele tá tenso aqui. Olha no olho dele e fala assim: filho, você é meu, eu te amo, você é amado. O seu nome é Liam. Liam vem de William, que significa corajoso, destemido, guerreiro. E Deus tem um chamado e um propósito para você, onde você vai precisar dessa coragem, porque Deus vai te usar para mudar a tua geração. Deus tem um propósito grande na sua vida, filho. Deus está me colocando aqui que Ele vai te ungir, vai te capacitar, vai te dar sabedoria sobrenatural. Você vai cumprir grandes coisas para o Senhor. Eu abençoo você nessa manhã, para que o seu coração sempre esteja protegido pelo Senhor, para que a sua mente não seja cheia de pensamentos
ruins, pensamentos que não vêm de Deus. E eu abençoo o seu coração, a sua mente, as suas mãos, para que você expanda o reino de Deus. Filho, Deus tem uma missão única e um propósito. A sua vida tem valor. Tá comigo? Tá comigo? Filho, eu te amo. Conta comigo. Deus vai te usar poderosamente. Eu te abençoo para prosperar. Amém. E você pode fazer isso, é tão simples, né? Tão simples. Você pode fazer isso toda semana. E semeando vida, semeando propósito, semeando valores. Que é algo poderoso. Imagina uma criança que está ouvindo isso semana após semana após semana. E isso vai criando nessa criança autoconfiança. Isso vai criando na criança essa programação. Preparando ela para o propósito e para o chamado que Deus tem com certeza com todas as crianças, com todas as famílias. Eu queria encerrar aqui, meus irmãos, com um vídeo. Tá no ponto o vídeo aí? Eu queria encerrar com um vídeo. Esse vídeo é de 2024, de julho. Todo julho de 2024, nós temos um encontro da família Nishimura, onde a gente reúne todo o grupo da família Nishimura. E temos ministrado diversos assuntos, diversos pontos na família. E esse ano de 2024 nós tratamos da questão de bênção geracional e da importância da bênção, porque a gente entende que a gente necessita da bênção do Senhor, vinda através dos nossos pais, a segunda geração. Eu sou a terceira geração da família Nishimura. A gente precisa da bênção da segunda geração para que Deus nos libere para prosperar, para continuar a expansão do reino de Deus através das nossas vidas. Então, é só um vídeo rapidamente para a gente ir fechando esse momento. Se puder passar, eu agradeço. I believe this is a very special day. Eu acredito que hoje é um dia muito especial. I believe history will record this day, not only on earth but in heaven. Mas toda a história que está sendo construída hoje não vai ficar só para hoje, vai ser para a eternidade lá nos céus. Bem-vindos, família Nishimura. O encontro da família é um local também para a gente se divertir, para a gente ter comunhão, para a gente ter tempo em família juntos, criar memórias em família, e é muito especial. Because I believe there is a prophetic destiny on the Nishimura family. Porque eu acredito que existe um destino para a família Nishimura. And it is not just a human destiny. E não é apenas sobre destino humano. It's something that comes from God. É algo que vem diretamente de Deus. Para que a nossa geração seja bem-sucedida, a terceira geração seja bem-sucedida para essa missão de ir aos 100 anos, a gente quer e a gente precisa da bênção da segunda geração para que a gente prossiga. But in the culture that God established, the person blessing comes from humility on their knees. Mas na cultura de Deus, na verdade, a pessoa que está transferindo a bênção, ela se ajoelha diante das pessoas. There's much more power on your knees than on your feet. Existe muito mais poder quando você está de joelhos, quando você está de pé.
very secure, powerful men with a very strong identity to be able to do that. Isso é coisa de pessoas muito fortes e muito sábias e que têm um conhecimento muito grande da sua própria identidade para fazer uma coisa dessa. Nós lhe concedemos a bênção na sua totalidade. Nós queremos abençoá-los em teu nome, para que sejam sempre pessoas dignas de ti. Nós oramos para que Deus os abençoe com sabedoria, saúde, alegria, união, paz, harmonia. Nós o abençoamos para que se cumpra o propósito de Deus e o destino que Ele tem planejado para vocês. Quero abençoar a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Digam que seus filhos são alta prioridade para você. When you bless your son or daughter, Quando você abençoa seu filho ou filha, you open a door for them to do well in their emotional well-being, você abre portas para que eles sejam prósperos no seu bem-estar pessoal, in their spiritual life, na sua vida emocional e na sua vida espiritual, in their physical health, e na sua saúde física até, in their future marriage, no seu futuro casamento, or their present marriage, ou no casamento atual, or with their children, ou com seus filhos, grandchildren, netos, with their business, nos negócios, with their finances, com suas finanças their relationships, e com seus relacionamentos, every area. em todas as áreas. What is true power? Onde está o verdadeiro poder? How can you impact a nation? Como é que nós podemos impactar uma nação? Because I believe that is your calling, Porque eu acredito que este é o seu chamado. and it is what is happening. E eu acredito que é isso que está acontecendo entre vocês. And so it is important to fight for this destiny, Então, por isso que é importante lutar por este destino for the third generation, na terceira the geração, fourth generation, na quarta geração and beyond that. e além, muito além disso. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu só vou terminar aqui, então já vou chamar o Tiago. É o Tiago que encerra, Tiago? Pode já chegar aqui então, Tiago. E só queria dizer que hoje, vocês pais podem escolher o destino das suas famílias.